A Andressa, inclusive, foi conferir uma exposição que está acontecendo no Museu de Arte Brasileira da FAAP, aqui em São Paulo, que é Desafio Salvador Dalí. Uma mostra que conta a história de um dos maiores artistas do século XX. Salvador Dalí teve muitos traumas na infância e nós vamos contar um pouco de como ele superou nessa reportagem. Presta atenção para você entender o que é que aconteceu, porque o que eu quero com tudo isso? Que de repente você acorde para o fato de estar repetindo algumas dessas atitudes e sem perceber, fazendo feridas profundas em alguém que de repente você até ama muito. Roda o VT. Salvador Dalí foi um multiartista espanhol conhecido por sua contribuição ao movimento surrealista e pela personalidade excêntrica. Ele nunca escondeu os traumas de infância. Ele próprio dizia que esses traumas moldaram sua arte. Uma parte da sua obra pode ser vista na exposição Desafio Salvador Dalí. É um mergulho na vida dele, né? Ela conta desde quando ele nasceu até quando ele faleceu, né? Vai de 1904 a 1989, todas as décadas, as principais obras, o que ele fazia na época, o que acontecia no mundo. Então é muito interessante. Depois você passa por uma parte da intimidade dele, que é a reprodução fiel do ateliê, onde ele realizou as principais obras da vida dele, né? E que era a inspiração dele eterna, que era a praia de Porto Ligatre, na Catalunha. Daí a gente vai para uma parte do Dalí multiartista, porque ele foi o primeiro cara transversal, plural. Ele teve não só nas artes, como ele teve nas artes plásticas, como ele teve no cinema, no teatro, ele teve na mídia, na televisão. Além de poder apreciar inúmeros trabalhos de Salvador Dalí, aqui o visitante também vai ser transportado para as obras do artista. É isso mesmo, né, Roberto? E aqui é um dos pontos altos da exposição, né? Sim, aqui o visitante vai ter a oportunidade de se misturar, interagir com os personagens dos sonhos de Salvador Dalí. Os tão famosos personagens oníricos dele, né? E hoje em dia que a gente fala tanto sobre sanidade mental, sobre traumas, a arte para o Dalí também foi uma válvula de escape, né? Para ele curar os traumas dele. Sim, com certeza. Ele costumava sempre se expressar, extravasar todos os seus traumas que ele passou da infância difícil, etc., através da obra, né? Ali é a vida dele, os sonhos, a realidade interior, as paisagens que influenciaram, que é a realidade exterior, e os traumas, né? Que a gente é isso, né? A gente é o meio que a gente convive e as experiências que a gente passa, né? Os êxitos e os fracassos. Uma curiosidade da história de Dalí que me deixou muito extasiada foi ele teve um irmão, conta essa história pra gente, ele teve um irmão que também se chamava Salvador Dalí. Sim, ele teve um irmão mais velho que morreu com 1 ano e 10 meses. E quando ele morre, 7 dias depois, 10 dias depois, a mãe dele descobre que está grávida de novo. E ela acha que Deus tirou um filho e colocou outro. Então, como é que ela coloca o nome do filho? Salvador Dalí. Como era o nome do que morreu? Salvador Dalí. E ela dizia que ele era a reencarnação do irmão. Isso, ele constantemente ele achava que ele era um fantasma do irmão. Ele não sabia se ele era vivo ou se era morto quando ele nasceu. Ele achava que ele ia morrer logo, igual ao irmão. A mãe tinha medo que ele morresse logo, então foi muito complicado. E ele conseguiu superar todos esses traumas? Conseguiu superar. Quando ele conhece a Gala, que ele se apaixona, ele dá um salto na vida dele. Eu acho que se ele não tivesse conhecido Gala, que era o suporte emocional dele, né, ele talvez não tivesse sobrevivido, não tivesse mudado, evoluído tanto tecnicamente. E detalhe, ele ficou com a Gala mais de 50 anos, né? Mais de 50 anos. Ela era 10 anos mais velha do que ele. Ela faleceu e depois de alguns anos que ele faleceu. Ele entrou numa depressão profunda quando ela faleceu, se mudou para o castelo de Púbal, que é onde ela vivia. Lá teve um incêndio e ele ficou gravemente ferido, mas ele fez ainda umas últimas obras dele durante 2 anos e morreu logo em seguida. Porque para ele, realmente, quando o Gala morreu, acabou a vida, ele dizia. A gente vê muito mais do que um artista, a gente vê um ser humano que buscou evoluir tanto na carreira quanto na vida, quanto nessas questões psíquicas, né? Sim, você vê que quando você acompanha a carreira dele,
ninguém nasce gênio, isso é um processo que pode dar certo, pode dar errado. Você pode chegar a ser um gênio ou não, né? Ele é uma pessoa gente como a gente, ele tinha tudo para dar errado. Dos traumas da infância, foram uma sucessão de acontecimentos que no caso dele deram muito certo, né? E ele se tornou uma pessoa extremamente midiática, né? E um dos maiores artistas de gênio do século XX.